Então, essa semana tinha que ler dois capítulos, né? Uma que é o motor os motores da vida. Como que chama o outro em português, gente? A É. batida, não, É. Batida a quântica? Eu tenho em batida inglês quântica. também aqui. Batida quântica. E aí, gente? Quem quer falar um pouquinho para a O gente batimento quântico, em português. batimento quântico? Tá. É. Falar o que entendeu, se teve dúvida, alguma uma coisa pra gente puxar uma discussão, ia ser legal. Oi, gente, posso falar? Claro. Deve? No capítulo 3 tem até um subtítulo assim, prótons de um lado para o outro. E aí, nessa parte, eu fiquei com dúvida, porque eu fiquei pensando, se para o próton fazer o tunelamento, se antes o elétron vai ter que ter tunelado, não sei nem se essa palavra existe, mas se antes ele vai ter que ter passado por esse processo, ou o elétron pode continuar lá naquele átomo e só o próton tunelar. E ainda nesse sentido, a outra pergunta é se o nêutron também pode tunelar. E se ele tunelar, como que vai ficar os prótons ali sem estar neutralizados? Deixa eu tentar e vocês dois me corrigem. Assim, normalmente, embora possam as duas coisas acontecer, por exemplo, tem um átomo de hidrogênio que tem o próton e o elétron, e tanto o próton como o elétron tunelarem, normalmente eu acho que uma coisa não implica a outra, né? Eu acho que tem processos diferentes. Tem processos em que só o próton muda, né? Que tem uma transferência de prótons, tem processos que só uma transferência de elétrons é importante, e nesse capítulo foi mencionado tanto que o movimento de elétrons e de prótons são diferentes, né? E assim, em várias, não é nem reação química, nos estados naturais, às vezes esse átomo de hidrogênio não é muito, assim, não é muito, qual que é a palavra? Não é, Não é muito ligado? não é muito ligado, eu não sei qual que é a palavra, né? Que assim, que às vezes o elétron está um pouquinho mais longe do que se você pensar num átomo de hidrogênio isolado, né? Às vezes as coisas estão dissociadas, e então eu acho que é meio perigoso pensar no átomo de hidrogênio dentro de coisas naturais, como se fosse um átomo de hidrogênio isolado, né? Eu acho que é muito mais provável que as coisas estejam menos ligadas. Eu não sei nem como explicar isso. Acho que eu Em entendi. princípio, o nêutron também pode tunelar, né? Assim, tunelamento, como foi falado, depende de algumas coisas. Uma coisa bem forte do que tunelamento depende é a massa das coisas que tunelam. E, gente, massa do nêutron é igual a massa do próton, né? Não tô louca. Uhum. Tá. Então, assim, então, mais ou menos, a probabilidade do nêutron tunelar é a mesma probabilidade do próton. Isso dito, eu nunca ouvi de nêutron tunelar nesse contexto. Alguém já ouviu aqui, Matheus, Marcelo? Então, acho que, tipo, quando você fez a pergunta, foi uma das principais coisas que eu fiquei pensando foi justamente isso, assim, acho que eu nunca nem vi coisas sobre nêutron, sobre tunelamento de nêutron. É, assim, gente, qualquer partícula pode tunelar, né? Inclusive pode tunelar um átomo inteiro, um átomo pesado inteiro, uma molécula inteira. É só que, como a Clarice comentou, quanto mais pesado, né, quanto maior a massa, mais difícil esse tunelamento. Historicamente, um dos grandes triunfos da mecânica quântica e na área de física nuclear foi a explicação da uma explicação para o decaimento alfa. Decaimento alfa é um decaimento de dois prótons e dois nêutrons, né, que é como se fosse o núcleo de um átomo de hélio. E alguns desses decaimentos acontecem em nanosegundos, a meia-vida é de nanosegundos. Outros decaimentos, a meia-vida é de bilhões de anos. E as pessoas não conseguiam explicar o porquê disso acontecer. E o modelo teórico, que depois foi confirmado experimentalmente, que mostrava isso, era justamente da largura do potencial que tinha que ser atravessado por essa
partícula, né, essa partícula alfa, para escapar da ligação, da energia de ligação do núcleo. E esses formatos poderiam variar muito, desde uma barreirinha pequenininha para ser atravessada até uma largura gigante. E quanto maior essa largura da barreira, digamos assim, quando eu falo largura, na verdade, é a largura da curva de potencial, né, que é uma curva de energia potencial dos estados de ligação das forças nucleares que prendem esse núcleo versus as forças nucleares que repelem esse núcleo. E então essa barreira pode ser tanto estreitinha quanto super larga. Então, se é bem estreitinha, o decaimento alfa tem meia-vida em nanosegundos. Quando essa barreira é bem larga, essa meia-vida pode demorar bilhões de anos para você, em média, para ter esses Que é, tunelamentos um, Porque a particular alfa. probabilidade diminui muito, né? que é Exato. outro jeito de falar que a probabilidade de tunelamento é muito pequena. Do mesmo jeito que a probabilidade de uma bola de boliche tunelar por uma parede, Exatamente. por uma parede normal é também muito pequena, não é zero, é muito pequena. Existe, Existe. mas eu acho que ao longo Existe a da vida chance. não veremos. Ao longo da história do universo não veremos. Mas exatamente, ou seja, é uma questão de probabilidade, né? Como o elétron tem uma massa cerca de 1.800 vezes menor do que a do próton ou a massa do nêutron, então é muito mais fácil a gente ver tunelamento de elétrons. E outra coisa que eu queria mencionar, só para. Eu acho que essa é uma coisa que não é suficientemente explicada. Eu queria falar um pouquinho da evidência, mas daqui a pouquinho. Ah, o negócio legal de tunelamento é que, assim, tem um próton ou um elétron aqui, né? E ele vai aparecer do outro lado de uma barreira de energia, que ele não tem energia para ir por cima, né? Ele vai aparecer do outro lado com exatamente a mesma energia. Ele não vai se machucar durante o treinamento, não vai perder energia, né? Existem outras modalidades de tunelamento, mas assim, a mais básica é aqui. A energia daqui precisa ser a mesma energia que o elétron tem do outro lado, né? Quando o elétron aqui não pode ter a mesma energia aqui do outro lado, daí a gente vai ver, e eles falam um pouquinho nesse capítulo, que pode ter um acoplamento com vibrações para que o elétron ganhe um pouquinho de energia ou perca um pouquinho de energia para ficar igual à energia que ele pode ter do outro lado. Mas isso não é super importante. Mas eu queria, se eu puder, gente, vamos recapitular um pouquinho esse negócio de catalista, de reação de enzima, né? Como que é? Alguém me conta para mim que estava escrito no capítulo, né? Como que era o modelo de catalista inorgânico, né? Como que funciona? O que é um catalista? E como que essa reação que é catalisada depende com a temperatura? Alguém quer tentar? Tem um monte de analogia no capítulo. Priscila, você lembra da analogia? Olha, eu tô lembrando aqui de uma imagem que eu tô Mande. tentando achar aqui. Achar. Eu tô vendo aqui no o livro aqui também, como aí. No livro em inglês é na página 70. Interessante que eu acho que no livro em português precisa de mais palavras, que o capítulo 3 começa na página 83. Assim. Acho que em português temos Desculpa. mais palavras e palavras mais longas. Vai, Marcelo, manda aí a analogia. Manda aí a analogia de catalista inorgânico. Não, eu gosto daquela analogia lá com a ampulheta, né? Que aí o,
para atravessar dos reagentes para. É que como eles só reconhecem o rosto, aí não dá para ver. Como é que se diz? Para atravessar de um lado para o outro da ampulheta, os reagentes precisam ter aí energia suficiente para passar de um lado para o outro. E então os catalisadores funcionariam como se eles alargassem a boca da ampulheta, né? Sendo que, do ponto de vista, até isso é discutido no capítulo também, tem uma série de problemas para explicar, como, por exemplo, até dar o exemplo lá que eu acho sensacional da colagenase com o dinossauro, né? Pô, o negócio passou 68 milhões de anos íntegro. E você põe ali umas gotinhas de colagenase e em minutos, desintegrou tudo. Então, assim, esse modelo da ampulheta não explicaria uma diferença tão brutal, né? Podia ser, você pode até acelerar em 1 milhão de vezes, mas aqui a gente está falando de trilhões e trilhões de vezes mais rápido. Então, assim, esse modelinho Uhum. E, Marcelo, como que o de modelo da forma ampulheta quântica não cola, não explica e, tudo, e, né? Fica e como bem. que esse modelo da ampulheta depende da temperatura? Pois é, né? Quanto maior a temperatura, maior o agitamento térmico, mais fácil dessa, digamos assim, de pular do reagente para o produto, né? Porque a gente sabe que em quântica também, se estivermos realmente falando de fenômenos quânticos, isso não dependeria dessa forma da temperatura, né? De aumentar. Se você aumenta, se você aquece, na verdade, você aumenta a probabilidade de você perder os fenômenos quânticos, né? Então, se a gente realmente está falando de quântica, era quase que o contrário. Se você resfriar, você aumenta a probabilidade do fenômeno, ou pelo menos deixa ele estável, né? É E que uma das. Vai, mande. não, não, é só uma coisa interessante que eu acho disso, que temperatura é uma questão engraçada, né? Porque a temperatura é macroscópico, né? Você, tipo, tá pegando a energia cinética média das suas partículas e tá chamando isso de temperatura, né? E aí quando eu penso em quântica, eu sempre tô pensando em um número muito pequeno de partículas, né? Então também faz sentido que eu necessariamente esteja falando de coisas muito frias, né? E uma das coisas interessantes, né, que é assim, que é uma das evidências que esse modelo clássico do alargamento de ampulheta não serviria para explicar a coisa como enzima, é que quando as pessoas tentaram ver como que a atividade de enzima depende da temperatura, eles diminuíram a temperatura, e a partir do momento, em vez de continuar decrescendo, o negócio estabilizou, né? Daí falaram, opa, não é o que a gente estava pensando, né? Então, o livro fala que essa foi esse negócio que, a partir de uma temperatura baixa, a probabilidade da reação ocorrer começou a não depender da temperatura, foi um sinal amarelo que alguma coisa estava faltando. E aí, gente, o que estava faltando? Giovana, Thiago? Silêncio. Poxa, gente. Mas assim, agora eu fiquei curioso se Thiago, Giovana, Rodrigo, se eles estão por aí, né? Estão aí. Se quiser é só mandar um joinha pra confirmar que estão aqui ouvindo. Aí, ó. Sim! Ótimo. Tá. Se Pode quiserem escrever mandar, questões. Isso. mandar as perguntas no chat. Um parênteses aqui, né? Hoje em dia as coisas estão tão assim que a gente, às vezes a pessoa está no trabalho, na escola e entra aqui online, mas não pode falar, não pode abrir o chat. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro, né? Do tipo, eu logo consigo logar aqui de casa e de vez em quando minha filha vem e invade. Então, é meio que estamos o tempo assim, o espaço tá meio É, diluído, né? é, é.
E pensar que no final, eu acho que foi a pandemia que também acelerou isso, né? Não teve outro jeito. Pois é, pois é. Então, mas continuando, o que está faltando é esse negócio do tunelamento. Concordam, gente? Troféu Exatamente. joinha. Ok, É, e aí, gente, vamos ver o que mais que tem aqui, né? abri o livro aqui também. Vamos ver. Eu acho que o livro articula, né, que tanto próton como elétron podem tunelar nesse contexto de biologia, né, assim, de novo, talvez nêutrons também, né, e tunelamento, de novo, está por trás de, como o Marcelo falou, de uh, tá por trás de decaimento radioativo, tá por trás de como o transistor no seu desktop funciona, né? E é um negócio que é super usado para tecnologias que estão ao redor da gente, né? E aí, Priscila, como que o tunelamento funciona? Como que o tunelamento é diferente do alargamento da ampulheta? Tem também uma outra imagem no livro sugerindo isso. Conta pra gente. Olha, pergunta difícil, vou tentar responder. Assim, pelo que eu entendi, estava no exemplo da enzima, né? Ele estava falando que a enzima ela meio que pega o elétron da molécula ali e vai passar para outra e aí vai passando. E aí por isso que Isso. acontece as informações. E assim, quando elétrons movem, né, tem muitos processos que assim é o elétron indo por cima da barreira de energia. Isso chama, em inglês chama hopping, né, pulando. Mas como que é o tunelamento? Qual que é o movimento do elétron? Se aqui tem uma barreira na frente, assim é clássico. Como que é o tunelamento? Ele se comporta como uma onda, né? E aí ele consegue então, passar para o outro lado. Né? E assim, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas é esse caráter, essa possibilidade de olhar para as partículas como ondas que vai fazer a gente entender como esse tunelamento funciona, né? E, de novo, só para quem já ouviu essa linguagem, né, a história é a seguinte: se tem um elétron aqui com uma onda, né, com um comprimento de onda associado, né, ele está aqui, dentro da barreira que ele não pode penetrar, ele vai ter uma onda evanescente, que não é uma onda que ondula, é só uma onda que decai, mas fora da barreira, ele volta a ser uma onda que ondula de novo mostrando que o elétron vindo daqui para cá não destrói energia, não destrói nenhuma das propriedades do elétron. Né? Mas isso é um comentário avançado, né? Só para quem já fez curso de onda. Marcelo, você quer? Não, você queria falar alguma coisa, não? Não, estava só concordando também, e eu acho que puxar um pouco assim para um dos maiores mistérios e que a gente sempre comenta, sempre escuta a pergunta, digamos assim, dos não físicos quando a gente trata de biologia quântica, que é justamente do processo de descoerência, né? Então, acho que quando a gente tem um objeto, né, formado de muitas partículas, para que tenha esse fenômeno de tunelamento, eles precisam, digamos assim, que para esse efeito ondulatório conseguir ser capturado, conseguir ser utilizado, essas ondas têm que estar em fase, né? Ou seja, é como se o pico de uma onda está em cima do outro pico, o vale em cima do outro vale, sendo que quanto mais subpartículas e partículas você tiver constituindo esse objeto, maior o número dessas ondas, né? Então fica cada vez mais difícil que todas elas estejam na mesma fase. E aí esse processo que a gente chama de descoerência, né, de decoerência, é justamente o processo que eles vão saindo de fase. E aí isso vai matando, digamos assim, os fenômenos quânticos, né?
Que é por isso que a probabilidade da bola de boliche tunelar é muito pequena, né? Porque tem. Vai, Priscila. No grupo das macromoléculas, só a enzima que faz o tunelamento ou tem outros também, outros processos? E o que que vai estar induzindo, assim, voltado para a parte biológica? O que vai estar induzindo esse tunelamento? Também é o campo magnético da Terra? Tem essa... É o quê? Eu não sei como o Marcelo e o Matheus veem isso. Eu tô quase pronta a apostar em toda proteína, em toda biomolécula tem algum grau de tunelamento, pelo menos de elétron. Eu não sei se isso é certo ou não, mas é um negócio que eu estive pensando e eu acho que assim, a probabilidade. O que que vocês acham, Matheus e Marcelo? Você acha que. É, Eu acho. É. eu acho que se eu fosse dar uma resposta para essa pergunta, eu daria que provavelmente acontece muito, né? Em todas, assim, um grande número de moléculas. Porque tunelamento é um processo natural, assim, tipo, você não depende de um campo magnético, enfim, não depende, enfim, depende de algumas coisas, mas não depende de nada, basicamente. Ele vai estar acontecendo várias vezes. Se você tem lá é, uma enzima, por exemplo, no caso que a gente sabe que está acontecendo tunelamento, vai acontecer milhares de vezes naturalmente lá, e sem nenhum problema. E aí eu acho que isso é só uma questão que a gente descobriu na enzima já observou, já mediu e já é bem aceito. As outras é mais uma questão de fazer isso também e de entender a importância do tunelamento nessas. Talvez não tenha importância nenhuma, talvez só aconteça por acontecer, mas talvez ajude algum processo, influencie, talvez consiga manipular isso, enfim. E vocês Perfeito. lembram? Vai, manda, Marcelo. Só comentar, fazendo coro ao que vocês disseram, eu também acredito que tem naturalmente em várias macromoléculas, em todas até, o que muda, como naquele caso que eu falei do tunelamento da partícula alfa no decaimento nuclear, né? Alguns desses tunelamentos são tão improváveis que não vão acontecer. A gente vai olhar a idade do universo e não vai acontecer. Uhum. Mas está lá a possibilidade de tunelar. Em outro aspecto também, fazendo coro ao que o Matheus disse, algumas vezes vai tunelar e não vai ter efeito nenhum, não vai mudar nada. Então, assim, é um efeito quântico dentro daquela molécula, mas que a gente não classificaria, digamos assim, como biologia quântica, porque em biologia quântica a gente está sempre pensando assim, cara, esse efeito quântico, ele vai trazer alguma vantagem evolutiva, de sobrevivência, de melhoria de alguma forma para o Uma organismo? função biológica, né? É alguma função biológica? Se não, é só um efeito quântico em um sistema biológico. Não é, digamos assim, biologia quântica. Se não houver uma função biológica, não seria biologia quântica, seria só um efeito quântico em um organismo vivo. Eu concordo e eu acho que é outra coisa que eu apostaria, que eu acho que mesmo essas para enzima é muito claro. Se não houvesse esse tunelamento, a atividade enzimática não existiria, né? E a gente não conseguiria fazer e desfazer um monte de biomoléculas ajudada pela ação catalítica das enzimas. Mas eu acho que mesmo fenômenos mais simples, tipo o transporte de elétrons na cadeia respiratória da mitocôndria, eu acho que mesmo num jeito mais basal, eu apostaria que deve ter uma utilidade no funcionamento, né? E mesmo se não for super clara, eu acho que no final a natureza escolheu caminhos e fixou nesses caminhos por alguma razão, né? Não sei. Marcelo, tem uma pergunta do Rodrigo para você no chat. Ah, certo. Bom, o Rodrigo aqui, ele perguntou no caso de um microscópio eletrônico, né? E aí, no caso do microscópio eletrônico, na verdade, é, assim, me corrijam se eu estiver errado de novo, né? Mas, enfim, eu acho que, na verdade, o que você está fazendo é você está pegando, enfim, no caso, pode ser que seja uma célula que você está fazendo imagem lá,
você vai estar metralhando ela com elétrons, e aí esses elétrons vão estar realmente destruindo a sua amostra, né? Você não. Mas o elétron sair da tip para ir para a amostra é um processo de tunelamento, né? Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. Isso também é. Porque a minha dúvida era se o elétron estava atravessando a. Depende. Tem Ah, vários tipos de microscópio eletrônica. Tem o microscópio de varredura, que é o SM, Scanning, sim. né? E tem o TEM, que é Transmission, que é o elétron Hum, penetra na imagem, né? Hum. Penetra certo. na sample e aparece do outro lado. Entendi. Entendi. Eu nunca trabalhei com TEM, que é o que atravessa, eu trabalhei com SM. Eu não sei se é único isso, mas eu tenho quase certeza que na maioria dos microscópios eletrônicos de varredura, o elétron sai da pontinha do material que emite o elétron, tem vários mecanismos pelo qual o elétron é emitido via tunelamento. Deixa eu confirmar fazendo uma Google Search, mas eu acho que é tunelamento sim. O que vocês Entendi. Não, eu ia só comentar assim, aí, de modo bem grosseiro e bem generalista, né? Imagine que a ponta, a tip, seria a ponta aqui da minha caneta e a amostra aqui é meu celular. Na verdade, ele vai varrendo aqui super pertinho, né? Sendo que sem encostar na amostra. E aí ele vai detectando, digamos assim, a superfície da amostra. Quanto mais próximo, maior a probabilidade de tunelamento. E aí ele marca, olha, ele está aqui nessa posição, vamos chamar aqui que é o X0 Y0. E depois ele vai para cima aqui, aumentando o Y. E depois ele volta. esse é STM. Esse é É, STM. Não, não isso. é scan, é Não, é diferente. só comentar assim que, do tipo, quanto mais próximo a superfície da amostra tiver da ponteirinha, mais ele aumenta a probabilidade de Não, atravessar o elétron, né? não é assim que o microscópio eletrônico funciona. O Scanning Tunneling Microscope funciona assim, que nem você falou. Eu não sei se é isso que é chamado microscópio eletrônico. Eu acho que microscópio eletrônico é mais, que é SM? Scanning Electron Microscope. Eu acho que é diferente. No Scanning Electron Microscope, deixa eu ver como que é que você faz a imagem. Tem uma arma, um negócio uma metralhadora de elétrons, né? E ele bombardeia a superfície e o negócio é que, dependendo do material da amostra, o elétron perde mais ou menos energia quando impinge na amostra. E você pode, por exemplo, o contraste, eu acho que tem a ver com quanto que o elétron scatter, quanto o elétron bate Espalhou. e Quando espalhou. espalha. Eu acho que é assim. Eu Hum, não lembro mais. Mas esse negócio, o negócio que o Marcelo explicou, que é super legal, é que tem um microscópio que assim, é muito bom para fazer a superfície da, né, a superfície geográfica da, da amostra, que é exatamente como o Marcelo explicou, né? Que quanto mais próximo a tip do topo da montanha, mais elétrons vão tunelar. Se tiver mais longe, menos elétrons vão tunelar, que é mais difícil o elétron cruzar essa barreira de potencial, essa barreira de energia, né? Então, o contraste nesse Scanning Tunneling Microscope se dá pela distância da amostra da tip. Então, é um negócio topográfico. entendi. E no Não, é microscópio de interessante mesmo. varredura... Vai, mande. Não, é interessante mesmo. Porque eu tava, tipo. Eu não sabia muito também, né? Mas para mim, microscópio eletrônico era essa ideia de realmente estar, tipo, atravessando mesmo, não por tunelamento. Mas aí, acho interessante só que existe o Scanning Tunneling Microscope. Eu acho também, só para a gente também avançar aqui para o capítulo 4 para também não ficar curtinho a discussão do capítulo 4. Ah, vai Posso, lá, tem posso falar uma última coisa do capítulo com 3? certeza. Eu queria falar assim, eu queria que alguém me dissesse qual é um experimento que as pessoas usaram no passado que dá
um resultado que é consistente com o fato ah, de ação enzimática, por exemplo, depender de tunelamento. Vocês lembram? A gente falou que tunelamento depende bastante da massa das coisas. Vocês lembram o que foi mencionado? De que tipo de experimento que se pode fazer para que não dá uma prova definitiva, né, mas que dá uma prova assim, que dá uma evidência que o negócio depende mesmo de tunelamento. Uma coisa a gente já falou, que é a temperatura, né? Que, por exemplo, quando você abaixa a temperatura, chega uma hora que a dependência da reação da temperatura chega num platô, né? Qual que é outro experimento que as pessoas usam para confirmar ou refutar isso? Eu ia falar que no livro inglês é na página 96, mas no livro brasileiro deve ser na página 140, alguma coisa. E aí, gente, qual que é a palavra-chave? Aliás, eu não sei o nome disso em português. Marcelo, está lendo o livro em português? Quem está lendo o livro em português? Eu estou lendo em português também. Como chama Kinetic Isotope Effect? É, Eu desculpa, vou não chutar entendi. efeito cinético de isótopo? Isótopo? Alguém leu isso? Isótopo? Alguém leu? Uhum. Seria Fala, a Priscila. velocidade? Oi? Seria a velocidade? É, tem algum capítulo que. Algum subcapítulo, né, no capítulo 3 que Cinético. chama alguma coisa. É, Efeito cinético isótopo, efeito. tá com Sim, efeito tá isótopo na cinético. página 124. Como que é o nome do capítulo em português? Tá o efeito isotópico cinético. Perfeito. Então explica pra gente, Priscila, o que que é o efeito isotópico cinético? E como que ele pode ajudar a provar que um fenômeno depende do tunelamento? Olha, eu não vou lembrar assim os detalhes, mas eu lembro que ele usou um exemplo de quando uma pessoa está pedalando na bicicleta e uma coisa ela anda em linha reta, caminho plano, e outra coisa ela subiu uma ladeira, né? E aí fala sobre a questão da gravidade, né? Que a lei da gravidade puxa, então, para baixo, aí a pessoa vai fazer meio que como se fosse dois esforços, um para poder estar se mantendo ali subindo, né? Mas também está puxando para trás por conta da gravidade. E aí ele usa esse exemplo para poder mostrar que para poder acontecer esse tunelamento tem que ter também uma. Aí me fugiu a palavra, mas tem que ter assim uma. Não vou saber explicar, mas tem que ter alguma coisa que faça que seja parecido com esse andar de bicicleta em linha reta. E explica pra gente, eu acho que a analogia tem a ver com a massa? Não tem a ver com a massa? Por exemplo, vocês lembram como que o tunelamento depende da massa? Depende bastante ou depende pouco da massa da partícula que tunela? Bastante. Porque ele fala Bastante. que quanto menor for a massa, mais alta é a probabilidade de ocorrer o tunelamento. Então, um experimento que ilustra esse princípio que você trouxe para a gente, né, a analogia da bicicleta, que é relativamente fácil de fazer, é assim: água está provavelmente em todo lugar, né? Em todas as células, provavelmente. Não sei se é em todas as células, mas a água está em todo lugar. Tem uma versão da água que substitui, duas versões da água, que substitui o hidrogênio pelo deutério ou pelo trítio, que é, em vez de H2O, é D2O ou T2O. O que é um deutério, gente? O que é um trítio? Alguém lembra? São É quando isótopos da doou, água. Isso, mande. né? Eu ia falar isso, que é quando doou um elétron, e aí ficou com menos elétron, mais prótons. E aí
ficou diferente, não ficou, entre aspas, balanceado assim, o átomo, está na forma dele neutra, Não está com nível elevado. necessariamente. Não necessariamente. Isótopos é quando, assim, o número de prótons dentro do átomo é o mesmo, mas tem um número de nêutrons diferentes. Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron e um próton, o deutério tem, tem um elétron e um nêutron no núcleo, né? Mas como ele tem um próton só, também é um isótopo do hidrogênio. E o trítio tem 2 nêutrons e um próton no núcleo, né? E o número de elétrons não muda, né, gente? Eu tô louca. Não, acho que é isso. Pô, eu tenho o mesmo número de próton, né? É o número e o número de nêutron é diferente. É Mas o isso? número de elétrons não muda, né? Não. Não, 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 é o Não, mesmo. não, 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 não. Ok. E aí, por exemplo, por que que eu tô tentando fazer isso rapidinho, Marcelo, desculpa. Eu sei que você quer mudar, sim. O que que um experimento que substitui H2O por D2O ou T2O faz? Se, por exemplo, a gente quer provar se uma reação depende do tunelamento de alguma coisa. E, Matheus, acho que não ficou clara a pergunta, né? É, acho que não muito. Não. Mande, ajuda aí, ajuda, help. Ajuda dos universitários. Não, é, o que você está o que você tá querendo perguntar é como que o experimento enfim, de pegar os isótopos da água diria alguma coisa sobre o tunelamento na catálise, né? No efeito Por catalítico. exemplo, Aham. como que se pode usar a substituição do H2O por D2O para provar se tem algum efeito catalítico que depende de tunelamento? Essa é a pergunta, né? É, eu não sei exatamente como responder, na verdade. Se a gente pensar assim, que assim, assume que é um processo que você acha que depende da massa do átomo, né? Um átomo, você Ah, tem um átomo de hidrogênio e outro você tem um átomo de deutério. peguei a ideia. Então mande a É isso, resposta. vão ser átomos com massas diferentes, né? E aí você vai testar a reação, por exemplo, nesse caso da reação catalítica, se a catálise acontece mais frequentemente, você está assumindo que a probabilidade é maior, então você está assumindo que o tunelamento acontece mais frequentemente. E aí você vai ver se essa correlação, você vai ver se isso está correlacionado com a massa dos átomos que você está usando. Então, Ou seja, se a sua atividade catalítica decair muito quando você bota o D2O, né, por uma quantidade que você pode modelar, daí é um indício, né, que é consistente com essa reação dependendo de, de tunelamento. E é isso que é chamado de efeito isotópico cinético. Que o outro ponto também é esse, né? Porque, por exemplo, deutério, trítio, quando você substitui o deutério ou o trítio por um hidrogênio, não há grandes mudanças do ponto de vista de química, né? Das reações químicas. As reações químicas que vão acontecer são praticamente as mesmas, da mesma forma. Não há uma mudança cinética na reação, enquanto que se você depende da massa do átomo, como todo, da molécula, como toda, aí sim, aí tem uma grande mudança, né? Então, você começa a ver assim, olha, tem algum efeito de massa aí. Como tu disseste, não é algo que é provado por A mais B, mas é uma pista forte, né? Um indício super forte. E tinha um negócio que eu queria trazer que, assim, quão grande precisa ser um negócio para a gente começar a parar de ver fenômenos quânticos, né? Assim, a gente concorda, eu acho, que vai ser muito difícil ver fenômeno quântico numa bola de boliche, né? Mas o que a gente está falando? A gente está falando que fenômenos quânticos com muita probabilidade param de acontecer 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos. Eu queria trazer aqui que assim, tem um grupo em Viena, na Áustria,
que assim, cujo investigador passou a vida provando fenômenos quânticos em sistemas maiores. Eles começaram com bola de carbono 60, acho, fullereno, não sei o quê, e eu acho que o recorde deles é esse aqui. Eles provaram que um polipeptídeo com 15 aminoácidos pode se comportar como uma onda, né? Eu acho que é um dos recordes, né? De, assim, e eu acho que isso tudo, claro, é numa condição super controlada, vácuo, provavelmente temperatura baixa, né? Mas só para falar que tem gente que está tentando ver quão grande podem ser os objetos antes deles perderem o caráter quântico, né? Quão longo, por quanto tempo os objetos podem ficar num caráter quântico para ser usado para alguma função antes deles morrerem, clássico. Não, é engraçado, né? Porque quanto mais tempo passou, maior foram as coisas que a gente conseguiu demonstrar que faziam como onda, né? Então, todos, tipo, os indícios levam a crer que não tem um limite, depende das condições, né? Se você tiver controle sobre as condições, tudo pode se comportar como onda, não importa o tamanho, não importa a escala. Um outro ponto-chave aí é tempo, né? Se você conseguir uma ferramenta boa o suficiente para você olhar numa escala de 10 a menos 30 do segundo, meu, quase tudo vai dar para você ver a função de onda. Mas, assim, vai ficando para as coisas normais, aí, que eu imagino que a gente está trabalhando aí com femtosegundo, já é mega rápido, aí realmente fica nesse limite aí da moléculas, macromoléculas e tal. E, Marcelo, eu acho que é spot on, eu acho que o negócio aqui mesmo é tempo, né? Por isso que eu vou fazer um ponto parecido no outro capítulo, porque o negócio do capítulo seguinte, do batimento quântico, é que eu não compro mais essa ideia. Eu acho que essa ideia do capítulo seguinte está um pouco defasada, mas a gente Então, isso vai ser precisa massa, conversar. porque você já tinha falado isso em algum momento, e sendo que era uma conversa rápida, eu não pude te perguntar, e eu estava curiosíssimo para te escutar falando sobre isso. Eu tô Eu curioso agora também. Pois é, eu não me lembro qual foi a oportunidade, Clarice, mas você comentou alguma coisa do tipo, olha, esse efeito de fotossíntese, é basicamente isso, eu não compro mais a ideia de que é garantido que tem um efeito quântico aí, há controvérsias. Eu Ponto, aí acho você já que é outro bom e a evento gente mudou de quântico. assunto. E aí eu fiquei curioso por alguns meses, ainda bem que a gente vai poder falar sobre isso agora. Então vamos mudar? Então vamos lá, Uhum. gente. Capítulo seguinte. Alguém manda um resumo da ópera. Alguém quer falar o que leu, o que achou? Que é fotossíntese, gente? Priscila, você lembra o que é fotossíntese? Eu lembro que é a luz, né, que é captada por sol pelas plantas e tem um processo metabólico que transforma então essa luz em energia. E o que esse processo tem de especial? Por exemplo, o que você descreveu é como uma célula solar funciona, né? Como que uma célula solar feita pela humanidade se compara com o processo de fotossíntese em eficiência? Você lembra mais ou menos? Eu ia falar que tem. Enfim. Não, 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 não. Só o processo de conversão de eficiência, de captação e dumping e jogar essa energia de um lado para o outro. Fala, Matheus, Não, a você ia questão é falar. que as plantas são milhões de vezes mais eficientes do que o que a gente consegue fazer atualmente nessa questão de transporte de energia, né? É que eu ia falar que tem outras, tipo, a planta é ainda mais surpreendente, porque, enfim, no final dos contos, está fazendo tá usando aquela energia para milhares de processos biológicos super complexos, enfim, tá captando CO2, né, produzindo oxigênio, enfim. É uma coisa muito mais complexa, né, que envolve muitas coisas e acho que isso que torna tão fascinante, né? Um processo super otimizado que você fala assim, putz,
queria fazer alguma coisa parecida, chegar aos pés disso, e ao mesmo tempo é só uma parte insignificante, assim, a coisa básica, assim, o normal. E assim, eu não sou especialista em fotossíntese, né? Mas eu já ouvi uma pesquisadora de fotossíntese falar que ela acha que no final a fotossíntese nem é tão otimizada assim. Ela concorda que o processo de captar a luz e transformar essa luz em energia, o que envolve transporte dessa energia para um objeto quântico chamado exciton, não importa, mas em resumo, a energia migra daqui do fóton, né, para um outro lugar, que é o lugar onde as coisas acontecem. Então, tem essa migração de energia que é muito eficiente, mas essa pesquisadora falou que tem coisa na fotossíntese que não é eficiente. Então, eu estou definindo que a divergência, eu acho que também é super optimizada, mas essa pessoa falou que nem tudo é optimizado. Então, só falando, eu não entendo, não entendi. Uhum. Eu também não Mas, trabalho com fotossíntese, então. né? Mas qual que é a ideia, Marcelo? Vai lá, mande o resumo do capítulo, Marcelo. O resumo do capítulo, não sei se lembra, Clarice, mas quando você me convidou para o Fiat Lux lá, eu falei sobre esse capítulo. Então, Ótimo, então mande. mas basicamente o capítulo vai falando sobre os diversos fenômenos ondulatórios que a gente acha. Primeiro ele explica, né, o que são os fenômenos ondulatórios, a dualidade onda-partícula, que, por exemplo, fazendo aqui esse apanhado, né? Por exemplo, na época do Newton, Newton separava muito bem onda e partícula é uma coisa, onda era outra. E anos depois, um cara chamado Thomas Young, que para vocês terem ideia, o livro biografia dele chama assim, Thomas Young, a última pessoa que soube de tudo, para vocês terem ideia, porque ele era físico, matemático. Autobiografia ou Não, não? não, 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 não. não. Eu escreveram sobre isso. Não ia ser a coisa mais egocêntrica do mundo, né? Mas não, escreveram sobre ele, porque ele fez contribuições na física, na matemática, astronomia, medicina. O cara, ele desvendou hieróglifos egípcios. O cara, em português, claro, é um cara fodástico. Mas, mas então, ele foi o cara que, digamos assim, botou o ponto final na controvérsia e diz, ó, a luz é uma onda mesmo, e mostrou esses experimentos de interferência e de fração que deixavam muito claro que que a luz era onda. Até o nosso querido Albert Einstein mostrar o efeito fotoelétrico, que deixava claro que a luz era partícula. E aí, nós, como cientistas, como humanidade, tivemos que cunhar um termo novo chamado dualidade onda-partícula, que é do tipo, não dá para a gente resolver um Corinthians e Palmeiras dessa forma, né, dizendo os dois ganharam, mas felizmente na ciência nós conseguimos resolver o problema dizendo, olha, então existe um ente novo que não é a luz às vezes se comporta como onda, às vezes se comporta como partícula, depende da forma como você está observando a luz, né? Infelizmente, no futebol, o resultado do jogo não depende do observador, senão todo mundo ia ganhar o tempo todo. Mas, bem, então, o livro faz esse apanhado, né, sobre a onda-partícula, explica os resultados esperados para esse experimento da fenda dupla, né, do Thomas Young, e mostra que, por exemplo, quando você usa fótons, partículas de luz, você, mesmo que você solte um fóton de cada vez, ainda assim você vai ter um padrão de interferência, porque, na verdade, a gente está lidando ali não com, mas que onda é essa? É uma onda de probabilidade. Então, ele vai ter uma probabilidade tal, ele passar por uma fenda ou por outra. Se você tapar a fenda, ele vai passar por uma só. E esse padrão de interferência é descrito. Importantíssimo. Importantíssimo que você falou. Que assim, que não é um negócio que depende de muitos elétrons passando pela fenda. Cada elétron interfere consigo mesmo, Isso né? aí. Pode jogar E elétrons individualmente, né? cada elétron individual interfere consigo mesmo. Ou seja, cada elétron você joga, né? No final vai acabar numa posição da tela, né?
Mas se você continuar jogando elétron, estatisticamente você vai ter aquele padrão de interferência na tela, né? O que é um outro jeito de falar que cada elétron está interferindo consigo mesmo. Não tem nenhuma interação esquisita entre elétrons. Desculpa, mano. Não, maravilhoso. E aí, não, esse é um ponto-chave, velho, você chamou a atenção. E aí vem uma próxima pergunta, cara, agora ficou claro que ondas, que que a luz é uma onda, e como eu disse, o Einstein chegou pelo efeito fotoelétrico, que basicamente ele mostra que o fóton, né, que é uma partícula de luz, bate num local e arranca um elétron. E depois veio o segundo passo, digamos assim, né, que um cara genial chamado Louis de Broglie, que não sei se vocês sabem, mas ele era um príncipe francês, descendente de uma família nobilíssima, aristocrática e tal, e que ele, na verdade, ele era historiador e o irmão dele que era o físico. Essa E, parte eu sabia. e aí ele não fez graduação em física, ele pulou direto para um doutorado em física. E você sabe qual é quão longa é a tese dele? É tipo 5 Não, páginas, né? super curto, assim, é um negócio. É bizarro. E eu li uma biografia sobre ele. Na verdade, eu tenho uma coletânea de biografias desses caras que foi escrito por um professor Caruso, que é até da UFRJ, ou da URJ, né, da estadual. Ele fez várias biografias. Então, o Louis de Broglie, ele foi direto para um doutorado em física e ganhou o prêmio Nobel com a tese de doutorado. Cara, eu só fico assim, cara, eu fico triste com o irmão dele, que era físico, velho, que foi atropelado, digamos assim. Mas a sacada genial do De Broglie foi o seguinte, cara, o Einstein provou que o que nós julgávamos ser uma onda se comporta como partícula. Será que o que a gente julga que é uma partícula se comporta como onda? E ele criou toda uma tese, a tese de doutorado dele foi em cima disso, e especificamente dando elétrons, né, por serem partículas de massa bem pequena, ele acreditou, olha, os efeitos ondulatórios a gente vai acabar achando, quanto menor a partícula, mais fácil de achar esses efeitos ondulatórios. E ele deu, digamos assim, a proposta de como seria encontrar digamos assim, essas ondas de matéria, né? E por difração, e tem uma grade, e aí joga elétrons nessa grade de difração num cristal, e, putz, de fato, conseguiram ver efeitos ondulatórios, o padrão de interferência formado por esses elétrons. Mais uma vez, bastava um elétron, ou seja, essa onda de probabilidade interferia consigo mesma. Então, essa dualidade onda-partícula serve tanto para o que nós julgávamos ser uma onda se comporta como partícula, quanto o que nós julgávamos ser partícula se comporta como onda, né? Então, o livro vai detalhando isso muito bem e também fala sobre medição, que ele chama de medição quântica aqui em português, para mostrar que outra coisa também importantíssima, né? Mais uma vez, usando esse experimento da fenda dupla, se você tapar uma das fendas, você destrói o padrão de interferência. Então, na quântica, o processo de medição tem que ser muito delicado, porque você pode, ao fato de você medir, você interferir tanto no sistema que você não consegue ver justamente o que você está tentando ver, né? E um outro ponto interessante também que ele fala sobre aí entra de fato na fisiologia da fotossíntese, Posso explica falar uma coisa antes de você começar da ah, fotossíntese, do negócio de medição? Esse livro não vai falar sobre isso, né? Mas o processo de medição é um processo em que se perde energia, né? O processo de medição é um processo em que não é nem se perde energia, se perde informação. Tá certo, Matheus? Tá? Era, Assim, vai, então vai, se era isso não, que você ia falar. eu ia fazer um comentário bem rápido antes de você começar a falar disso, só, porque eu ia falar, realmente, essa questão da medida, tem um nome para isso, né? O problema da medida, que é The Measurement Problem em inglês, que, assim, é um dos principais problemas da física atuais, assim, que a gente ainda não existe uma definição muito clara para o que é medir, para que é uma medida. Tipo, isso é um problema não só
na parte experimental, né, para você pensar em medidas e como que isso funciona, mas na parte teórica também, no sentido que significa, teoricamente, fazer uma medição, o que significa para quântica, né? E acho que era nisso que você ia entrar um pouco, não é? E assim, fazer uma medição significa, por exemplo, fazer um objeto quântico falar com um detetor ou com algum outro objeto quântico, né? E esse processo, tipo que induz a perda do caráter quântico, né? Isso que tem a ver com o que o Marcelo mencionou, chamado de coerência, né? E a parte importante é que, assim, especialmente na biologia, né? Isso fica muito claro, né? Por exemplo, quando o computador quântico funciona, antes do computador quântico ser medido, né, no final, para que a gente saiba o resultado de uma computação quântica, o objetivo das pessoas é fazer esse computador quântico não ser medido antes por nenhum lixo no sistema, né? E, Porque e quando você assim, mede, ele é só 0 ou 1, né? Ele vira um bit normal de novo, ele vira um computador normal. A parte interessante dele é quando você não está medindo, isso que transforma ele num computador quântico, na verdade. né? E biologia, se você pensar, é muito mais complicado, porque biologia é tão caótica, né? Que a probabilidade das coisas serem medidas e perderem o caráter quântico é muito, muito maior, né? É muito mais fácil você ter decoerência, ter essa medida num ambiente quente, desorganizado, do que você ter essa medida num ambiente super frio, né? Como os computadores quânticos criogênicos ou no vácuo, que não tem átomo, né? Que bate contra outro átomo, né? Então, eu acho que isso é um negócio importante. Vai, Marcelo, fotossíntese. Então, aí, só para concluir o resumão do capítulo, também ele mostra um gráfico, né, interessante aqui, mostrando o batimento que foi detectado, a força do sinal, e até ele faz um comentário assim, olha, não importa tanto o formato do sinal, o que importa é que é ondulatório, era uma coisa que não se esperava que ondulasse e tal. E então, um outro ponto interessante aqui, já é bem da conclusão do capítulo mesmo, que aí ele fala do, de que assim que esse seria um exemplo de uma que até nas palavras dele aqui ele chamou de uma amplificação de fenômenos quânticos no mundo macroscópico. Parece que a vida lança uma ponte entre o mundo quântico e o clássico, empoleirada no limite quântico, né? Ou seja, é como se aquela ordem subjacente no nível quântico, em alguns casos, conseguisse chegar ao nível clássico, né, o nível macroscópico e, consequentemente, ter os efeitos, a alteração de funcionalidade do organismo vivo, né, e que é justamente isso poderia ser algo definidor da própria biologia quântica, né, de chamar isso de biologia quântica. Mas, então, esse é o resumo do capítulo aqui. Posso entrar com a analogia da fotossíntese? Por favor. Tá, então. A fotossíntese, como a gente mencionou, pelo menos no pegar energia e jogar essa energia onde a energia tem que ir, é muito eficiente, né? Então, as pessoas começaram a tentar entender por que é tão eficiente, né? E eu vou entrar no problema que eu tenho com isso já, mas assim, um dos primeiros experimentos que foram feitos, né? Uma das interpretações possíveis para esse experimento, né, é que assim, que o processo de pegar energia e jogar energia no lugar onde ela tem que estar é muito eficiente, porque essa energia, quando ela procura um caminho de daqui para cá, ela explora todos os caminhos possíveis num jeito que usa superposição, né? Um jeito que usa esse caráter ondulatório, né? Dos objetos quânticos. É como se houvesse uma interferência, nesse caso, talvez construtiva, né? Que melhorasse a probabilidade dessa energia vir daqui para cá, usando um negócio que eles chamam de passo aleatório. Como fala isso em português? Quantum walk?
Eu acho É, que é. vai lá, Matheus. Não, não, acho que Quantum Walk, assim, eu na faculdade tive como Quantum Walk também. Tá. Não, eu ia dizer que no Brasil acabou se popularizando como Caminhar do Bêbado, por conta de um livro do Caminhar do Bêbado, é verdade. Caminhar Leonardo do Bêbado. Lindo. Mas aí é mais Que para interessante. estatística, não? Que usa? Ou usa também no. Mas é o É o caminhar aleatório mesmo. caminhar do bêbado quântico, É, exato, que né? nesse livro do Leonardo Lino, ele acabou popularizando por isso, assim, que ele dizia o cara tava bêbado, ele dava passos aleatórios de um lado para o outro, sem racionalidade. Mas assim, o que isso quer dizer em analogia é que assim, que quando a energia tinha que vir daqui para cá, tem vários caminhos pela qual ela pode ir, e se acha, ou se achava, né, que essa energia explorava todos esses caminhos de uma maneira ondulatória, e isso ajudava a ser transportado por aqui, né? E uma provável evidência disso é esse experimento que foi feito em 2007, em que durante alguns femtosegundos, quanto é femto, gente? Eu não sei quanto é femto. 10 a É da menos menos 15. 'Tô 15, é. obrigada. Durante alguns femtosegundos, que é super, extremamente rápido, existia um sinal que era ondulatório, que as pessoas achavam, ou acham, não sei, eu já não acredito muito nisso, que, assim, as pessoas achavam que esse fenômeno ondulatório era o que dava à fotossíntese esse caráter eficiente, de eficiência grande, né? Essa foi a história mainstream por muito tempo. Esse livro foi publicado em 2014 e eu acho que não tinha começado muito a discussão ao redor disso. Essa ainda é a história oficial, a história do partido, né? Que a fotossíntese é eficiente por causa dessa interferência de caminhos que o Exciton pode viajar para vir daqui para onde ele tem que ir, para onde a energia tem que ir, né? Teve um paper publicado, acho que em 2021, em que muitas pessoas envolvidas nesse, acho que chama Quantum Biology Revisited. Esse aqui, que é especialmente sobre fotossíntese e é do monte de gente envolvido nesse negócio de fotossíntese. E até onde eu entendo, o que eles falam é que essa visão da interferência, se não é errada, é incompleta, né? O que eu acho que se sabe, e também tem experimentos de computação quântica que fazem a mímica do que pode estar acontecendo na planta, que apontam para esse resultado também. Então, tem um processo que normalmente que não se falava, em 2014 não se falava, né? Que pode estar por trás dessa eficiência, se não completamente, por parte, né? Tem gente que acha que é uma combinação desse múltiplo, da interferência com esse outro processo que eu vou descrever. Se eu tivesse que apostar, eu acho que é muito mais provável que a eficiência da fotossíntese tenha a ver com esse outro processo. Deixa eu falar desse outro processo. Esse outro processo é um tipo de processo que se chama processo quântico assistido por ruído. Matheus, Marcelo, tem alguma Tá tradução certo. melhor? Eu Tá também, certo? eu também, nesse caso eu aprendi só em inglês, noise assisted, mas é assistido por ruído, né? O que isso quer dizer? Normalmente, ruído é um negócio que é ruim, né? Ruído é o que não é sinal, né? É, sei lá, o chat de fundo que você tem na cafeteria, né? Que faz você falar com a pessoa da frente mais dificilmente, né? Tudo O isso barulho da TV quando tá sem sinal, né? né? Ruído, né? Nesse caso, o que ruído normalmente quer dizer vibração, né? Eu não sei se tem exceção a isso. Normalmente, ruído quer dizer vibração. A gente fala, Matheus, Não, 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 acho que, assim, ajuda dos universitários. não, 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 pro contexto que você tá falando, com certeza. Eu tava pensando só Tá. de forma geral se ruído necessariamente tem que ser
Não, tem Vibração. ruído de TV, ruído de som, mas É, nesse caso, não, sim, é só a vibração mesmo. e assim, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, que a mínima unidade da vibração é o fônon, né? Do mesmo jeito que a mínima unidade da luz é o fóton, tem uma unidade de vibração, né? Que é assim, tipo uma partícula que dá um pouquinho de energia, né? Ou para quem você dá um pouquinho de energia. E normalmente a gente pensa em ruído como um negócio ruim, né? Mas tem fenômenos, um dos quais a gente vai descrever, em que o ruído ajuda, né? O ruído ajuda o fenômeno quântico. Então, o que eu estou falando? É que assim, que tem uma teoria e tem algumas confirmações experimentais que ruído, ou seja, vibrações, ajudam a energia do fóton ser transportado daqui para cá de maneira eficiente. Como que isso acontece? Isso tem a ver com o que a gente viu no capítulo passado do fenômeno de tunelamento. Por isso que eu fiz questão de falar que no fenômeno de tunelamento, o elétron vinha para cá, daqui para cá, por uma barreira que ele não consegue atravessar, e ele não perde energia. Porque tunelamento, por princípio, não é um processo dissipativo, você não perde energia. Só que em mecânica quântica tem um negócio que o livro não vai falar muito diretamente, eu acho, talvez fale, que tem a ver que em mecânica quântica nem todos estados de energia estão acessíveis, né? Se você lembra na mecânica de Newton, né, que, por exemplo, você tem uma bola rodando num buraco na areia, né? A energia potencial dessa bola pode, assim, varia continuamente, né? Dependendo da posição do buraco em que a bola está, a bolinha de gude está, né? Se essa bolinha de gude fosse quantum, a bolinha de gude não poderia ter uma energia potencial contínua. Só teriam algumas energias permitidas por essa bolinha. Isso se chama quantização de energia, que só existem alguns níveis de energia permitida, né? Isso é Então, discretização, né? É discreto, né? É o inverso de contínuo. né? E assim, por que isso é importante para o tunelamento? Porque é importante porque, assim, se você tem um elétron aqui numa certa energia, né, e você quer que ele passe para outro lado, um outro lugar, né, mas desse lado, essa energia, a mesma energia não tá disponível por alguma razão, está um pouquinho diferente, né? Ó, se você conseguir fazer esse elétron perder um pouquinho de energia para que ele possa tunelar, ou o contrário, né? Se tem um elétron aqui, se você conseguir dar um pouquinho de energia para ele poder tunelar, o tunelamento começa a ser possível, né? Isso se chama inelastic tunneling, que é assim, que você consegue de alguma maneira equalizar os níveis para que o elétron possa tunelar. E o que acontece é que quando você acopla, por exemplo, o elétron com vibrações, com pequenas energias que têm a ver com vibrações mesmo, você pode fazer o elétron perder um pouquinho de energia ou ganhar um pouquinho de energia. E é nesse sentido que o ruído, essa interação com essas vibrações, né, que normalmente é ruim para a mecânica quântica, porque assim, né, se a gente botar a temperatura para cima, tudo começa a vibrar mais rápido, é pior para o caráter quântico. Existem fenômenos que são ajudados por um pouquinho de ruído, né? Então, tudo isso para falar que eu hoje mais acredito que se esse não for o mais importante, é quase o mais importante fenômeno que ajuda a fotossíntese a ser eficiente, que é esse tipo de processo assistido por ruído, em que o exciton, ou o elétron, se acopla com esses níveis de vibração, o que permite que seja facilitado um monte de tunelamento, né? Eu acho que essa é uma visão mais moderna, né? Hoje em dia quase não tem gente fazendo experimento para tentar prosseguir muito com esse tipo de experimento que foi feito em 2007. Eu acho que não teve nenhum avanço em instrumentação para
para poder provar ou refutar o experimento de 2007. Eu acho que não tem, ninguém inventou nada que possa fazer diferença. E eu ainda não entendo, né, como essa coerência de femtosegundos, assim, de novo, não sou especialista, mas eu acho que, assim, femtosegundos ainda é muito rápido para poder ter uma influência macroscópica, né? E é por isso que eu acho que também as pessoas começaram a olhar para outros fenômenos, né, que podem explicar essa eficiência. Então, assim, não duvido que tenha fenômeno quântico na escala de femtosegundos, né? Se os experimentos de 2007 mostraram isso, eu não estou convencida que isso seja o fator principal na eficiência da fotossíntese. Eu e outras pessoas, assim, outras pessoas e eu, né, porque eu não sou especialista, acham Uhum. que tem outra razão, e uma dessas mais prováveis razões são esses processos que se beneficiam do acoplamento com vibração, acoplamento com esse tipo de ruído. Nossa, falei. Pronto, falei. Não, Mic mas é drop. que tá, matou uma curiosidade aí de alguns meses, que eu já, como eu disse, já tinha escutado você comentando isso. Tem também, há um tempo atrás, eu estudei só por diversão mesmo, assim, não pesquisei nada, sobre motores moleculares. E tem vários motores moleculares que funcionam assim, eles tiram a energia deles a partir desse tipo de ruído, né? Então, é um mecanismo bem interessante. Acredita-se até que alguns organismos vivos, assim, bem primitivos, aqueles que têm uns flagelinhos, assim, antes mesmo de ter o flagelo, digamos assim, com energia própria, já tinha o formato do flagelo e pelos choques, né, do movimento browniano, eles conseguiam se locomover dessa forma. Então, assim, organismos tão simples Que que legal. a energia para eles se moverem nem vem deles mesmos, né? Vem do ambiente. Que legal. É, eu nunca tinha pensado nisso, mas é um outro, um outro exemplo disso. Que legal. Quando você falou desse negócio flagelado, eu lembrei, tinha um negócio que chama Odd Elasticity. Não sei se vocês já viram isso. Não. Que é de movimento de flagela também, aparentemente é só um efeito super estranho que aparentemente quebrava, tipo, a terceira lei de Newton, assim. E aí tiveram que estudar muito e aí entenderam que, na verdade, existe esse fenômeno chamado Odd Elasticity, que eu entendo muito pouco, mas tem um paper publicado que tenta explicar e não quebra nenhuma lei de Newton, na verdade. Ainda Mas bem, só parece ainda que bem. quebra. Ufa, Vou conseguir dormir mais ufa. tranquilo hoje. Não, mas essa coisa que você falou, Clarice, é bem legal porque, tipo, acho que é uma coisa que, na verdade, deixa o campo mais interessante para mim. Só essa questão de que, assim, a gente tá aprendendo coisas, tá fazendo experimentos e tal, mas, na verdade, ainda é muito estágio inicial, né? Ainda tem muita coisa para saber, todas são hipóteses, então os modelos estão surgindo agora. Eu acho isso legal, porque assim, no caso da fotossíntese, eu estudei pouco, né? Mas, por exemplo, o dos pássaros, o caso do pararadical, eu acabei estudando mais. E assim, quanto mais eu lia, mais eu entendia que, assim, é isso, né? O modelo é só um modelo mesmo. Ainda tem muito dado, muito que não encaixa no modelo, muita coisa estranha acontecendo, assim. E aí eu acho que isso que é empolgante, porque na verdade Uhum. tem espaço para muita coisa mudar, assim. A gente Ah, descobrir que é completamente outra coisa, ou na verdade não, tava no exato. caminho certo. Pegando um pouco essa onda, Matheus, que os nossos amigos mais puristas não me escutem, mas eu tinha um amigo, na época de infância mesmo, assim, de adolescência, quando a gente começou a se interessar por ciência, que ele dizia uma coisa que eu acho muito massa, eu guardei até hoje. A ciência é a arte de dar boas desculpas até que venha alguém e dê uma desculpa melhor do que a nossa. Então, eu acho que é bem isso, assim, beleza. Enquanto essa desculpa do batimento quântico estava valendo, beleza, escreveu no livro, tá massa, a gente vai com isso. Mas agora Vamos tem assim uma mesmo. desculpa melhor, então temos que ir para a desculpa melhor. E certamente haverá outra melhor ainda, é assim que a gente vai avançando. Não tipo de dar uma verdade absoluta, mas de dar indo boas desculpas, desculpas cada vez melhores e mais abrangentes. Quem consegue dar a melhor desculpa, né, basicamente. Exatamente. Mas é isso. Gente, eu acho que a gente também já avançou um bocadinho aqui do tempo que a gente havia se proposto e tal.
Então, eu acho assim, se Pode, Clarice e podemos só todo mundo perguntar quiser se dar tem alguém. declarações finais também para a gente encerrar o capítulo de hoje. Eu tô curiosa se tem alguma questão. Vai, Priscila. Eu fiquei com uma dúvida assim, não sei se vocês chegaram a responder, eu não entendi, mas o que que induz esse tunelamento? O que que vai fazer ele acontecer, já que não é a, a parte, eu esqueci o nome agora, mas o campo magnético, já que não é o campo magnético, o que que vai induzir o tunelamento? Acho que, na verdade, assim, o tunelamento, ele não precisa ser induzido. Acho que dado as condições, então se você tiver nas condições ideais, e aí vamos pensar na mais ideal possível. Então eu tenho lá um elétron com uma barreira de potencial isolado do mundo. Ele vai tunelar. Eventualmente ele vai tunelar, não tem nada induzindo. Só por É, ele estar nessas condições, ele vai é, naturalmente tunelar. Acontece que quando você vai aumentando para o mundo macroscópico, você também vai aumentando a massa, você vai aumentando essas barreiras de potencial, você vai fazendo com que a probabilidade de tunelar seja menor. Mas ainda existe a probabilidade, tá lá. Não tem nada que possa induzir, só que a probabilidade é menor nesse caso. é. Mas eu acho que, assim, se eu estou entendendo um pouco do que a Priscila está falando, Priscila, imagine que quando a gente fala tunelar, é o seguinte, tem uma barreira, tem uma partícula vindo aqui, e essa partícula, como eu disse, também funciona como onda, tem uma barreira aqui, tipo, minha mão, que impede ela de atravessar. Aí você diz assim, o que é que induz a partícula a vir para cá? Na verdade, ela já estava vindo com a velocidade para cá, sabe? Então não foi. E da mesma forma, como tem zilhões e zilhões de partículas, tem outras indo em outras direções e que simplesmente não vão tunelar porque não estão, digamos assim, indo na direção da barreira de impedimento, né? Então, assim, não, como o Matheus comentou, não tem nada que induza. Mas ficou claro, Priscila? Eu acho que ficou assim. Então, no caso, se, por exemplo, se eu quisesse induzir algum tunelamento no laboratório para fazer algum tipo de experimento, isso não seria possível, fazer essa indução, porque é algo natural. Se você quiser tentar, por exemplo, fazer um tunelamento, você tem que ter uma barreira de potencial. Então vamos fazer essa analogia assim, tem uma paredezinha. Se eu quero tentar fazer um tunelamento, eu jogo alguma coisa lá várias vezes e vejo se ele atravessa ou não. Então, no caso, é uma barreira de potencial, eu fico jogando elétrons. Se ele atravessa, eu falei, pronto, tunelou. Se ele não atravessa, não tunelou, entendeu? É Entendi. nesse sentido que eu estou induzindo. Então, eu jogar elétrons lá faça com que tenha uma probabilidade dele tunelar ou não. Entendi. Mas isso é uma questão, tipo, por exemplo, nesse caso eu estou falando do tunelamento do elétron, né? E aí, basicamente, eu preciso ter um elétron viajando na direção de uma barreira, né? Para ele poder tunelar. E aí, tem jeitos de eu induzir um elétron a entrar em movimento, né? Por exemplo, eu posso é, manipular com luz, né? Eu posso fazer luz interagir com o elétron, fazer ele pular de uma camada e ser emitido. E aí, nesse caso, eu estaria, tipo, se esse elétron, depois dele estar em movimento, tunelar, eu posso dizer que eu induzi um tunelamento, em algum sentido. Mas, mas acho que faz sentido? Acho que fez, sim. Obrigada. Imagina. Última Você quer questão. complementar Não, alguma coisa aí? não, não. Eu tô querendo ouvir deles. Ouvir de alguém mais. Eu acho que eles têm medo da gente, gente. A gente sorri bastante, a gente é legal, gente. Tem que. A Priscila que aproveitou bastante. É. Verdade. Tem que aproveitar. Tá certo. Tá certo. E a gente aprecia. A gente Gente, semana que vem, quais são os dois? Achando a Casa do Nemo e o Quantum Robin, é isso? Isso. Inclusive, como que é o Quantum Hopping em português? Se puder falar aí, Marcelo ou Priscila. Deixa eu ver aqui. Em português ficou diferente. O capítulo 5, né, Procurando a Casa de Nemo, continua igual.
Mas o capítulo 6 ficou o seguinte: a borboleta, a mosca das frutas e o pisco quântico. Pisco. Ah, Pisco é Robin em português? é o Pisco. pisco do É, peito ruivo. isso. Pisco do peito ruivo. É, exato. Pisco do peito ruivo. Que é um pássaro, gente, que é um pássaro. Isso. Não é um fenômeno físico. Não, não, não. Aí. Mas eu acho que por isso, por hoje, é só. Mais uma vez, obrigado a todos, principalmente aí para você, Clarice, por destinar o seu tempo aí, que é muito precioso, para bater esse papo com a gente. Somos todos muito agradecidos. Acho Obrigadão, que gente. Um abraço, até semana que vem. até semana, gente. A gente quer ouvir de vocês. Tchau, gente. Obrigado, Obrigada. gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.